Não, pessoal, tá valendo. Tenham todos uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Retinho Preparatória. Como eu vinha falando, já essa é a nossa última aula, né? Antes do nosso recesso, né? Nós teremos 2 semanas aí de recesso. Desde já, quero dizer que continuem estudando, certo? Não parem durante esse período. Continuem estudando. Tirem uma semaninha para relaxar e depois vocês foquem bastante. Para quem for fazer, né, a prova do Proitec, a prova já está bem próxima, né? Pouco menos de 2 meses, se não me engano. Vai ser no mês de agosto, né? Até olhando aqui, mês de agosto. Então, a prova está em cima. Vocês devem estudar bastante para que vocês tenham êxito, né? Principalmente nessa prova inicial, né? Eu acredito que aqui Luísa e Danilo fazem essa prova do Proitec, né? Vocês podem até me confirmar depois. Então, Danilo, né? Sim. Luísa? Não, né? Perfeito. Acho que Luísa é o 8º ano ainda. Luísa vai fazer por experiência, né? Isso, perfeito. Então, excelente, viu, Luísa? Você já tem até um. Sim, já domina bem, né, os conteúdos para quem está no 8º ano. Então, é muito bom isso. Já sai bastante na frente. Então, gente, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Hoje, nós vamos ter um momento somente de resolução e fixação de conteúdo, certo? Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Pronto, perfeito. Então, gente, hoje a gente vai ter um momento somente de questões, certo? O foco hoje é exclusivamente em resolver questões dos conteúdos da semana passada, certo? Conteúdo de função sintática que a gente viu. E se der tempo, a gente também vai ver outras questões de conteúdos diversos, certo? Revisando basicamente tudo que a gente já viu até aqui, né? Então, é uma espécie de aula de questões, né? Que é muito importante para a gente ter uma base do que de como a gente está em relação aos conteúdos, né? Do nosso domínio em relação aos conteúdos. E isso é muito importante, né? A gente precisa sempre dominar essas questões para a nossa prova, tá bom? Então, hoje eu preciso demais da participação de vocês, dúvidas, eu estou sempre aqui para a gente tirar, a gente vai resolver questões comentadas hoje, certo? Então, tirem dúvidas em relação ao conteúdo, participem da aula, perguntem também, pessoal. Vamos aproveitar esse momento que é muito bom para a gente se desenvolver, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos tentar responder essa primeira questão, certo? Eu vou ler aqui, em seguida eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Olha, bem tranquila. Diz o seguinte, ó, José de Alencar, importante romancista brasileiro, marcou a literatura nacional. O trecho destacado exerce a função de, né? Então ele quer saber de importante romancista brasileiro. Esse trecho, gente, exerce a função de complemento, de aposto, de objeto indireto ou de predicativo. Fica aguardando a resposta de vocês. De Acho que aposto? é aposto. Mais alguém? Lali e Luna responderam. Cecília também, Danilo, né? Danilo também. Perfeito. Então, gente, sem dúvida, certo? Aqui nós temos um aposto explicativo, né? Vocês já viram isso, a gente viu isso semana passada. Aposto explicativo. Serve para quê? Para explicar aqui, no caso, quem é José de Alencar. Nesse caso, é um importante romancista brasileiro, né? Então, está explicando quem é José de Alencar. E só lembrando, o IF for cobrar isso aqui para vocês, o que, que eles vão fazer? Quando eles forem cobrar isso de vocês, eles vão querer saber sobre o uso das vírgulas, certo? Então, vocês lembrem-se que o aposto explicativo, ele vem entre vírgulas, certo? Existem outros tipos de aposto na nossa língua, mas o explicativo, especificamente, ele vem entre vírgulas, que é justamente o mais cobrado pelo IEF, né? O único, né, cobrado pelo IEF, porque ele quer saber justamente sobre o uso dessas vírgulas. Então, lembrem-se que as vírgulas separam aí o aposto explicativo, certo? Um local muito comum de aposto explicativo, gente, para quem é religioso, é na Bíblia. Na Bíblia tem bastante, tem muito aposto explicativo, porque explica geralmente algo, explica sobre alguém, né? Fala sobre alguém, né? Sobre aquelas pessoas que perpassam pelo livro sagrado. Bom, né? Quem é religioso aqui, acredito que deve ter alguém, quem for religioso aqui, ou mesmo quem não seja, que já leu a Bíblia alguma vez,
vai se deparar com isso, certo? Com muitos apostos explicativos. Então, é bom até para a gente revisar o conteúdo, certo? Então, questão 2. Assinale a alternativa em que há aposto explicativo, novamente. Bem facinho. Analisem e respondam. Tranquilo isso. Alternativa B? Isso, Danilo. Olha, capital de Pernambuco, né? Aqui não tem nem segredo. É a única que está entre vírgulas. Então, lembra, aqui eu coloquei mais para vocês lembrarem que a aposto explicativa havia entre vírgulas. E aqui vai explicar quem é Recife. No caso aqui, a capital de Pernambuco. Sem dúvida, a resposta, letra B. Certo? Olha, vamos a essa questão 4. A 3 é bem simples. Vamos à questão 4. Assinale a alternativa que apresenta aposto explicativo. Ana comprou flores, tenho necessidade de ajuda. Carlos, meu primo, mora em Natal. O livro caiu. Muito simples também. Letra C. Isso. C também. Bem tranquilo, né? Mudando um pouquinho desse conteúdo, a aposto explicativa é bem tranquilo, né, pessoal? Acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Foi um conteúdo ímpar, né? Bem simples. Questão 5, pessoal. A proteção do meio ambiente é fundamental. O termo destacado é... O termo, gente, do meio ambiente é complemento nominal, aposto explicativo, vocativo ou agente da passiva. Só falando um pouquinho sobre isso aqui, que esse aqui eu nem mostrei, porque esse aqui é bem simples. O vocativo é utilizado para fazer um chamamento, certo? Sempre que você se referir diretamente a alguém, você ali está utilizando o vocativo. Por exemplo, você quer tirar uma dúvida comigo, você diz professor, ou diz Lucas. Então, professor Lucas é um vocativo. E o vocativo, ele deve sempre vir separado por vírgula, certo? Então, quando você me chamar, por exemplo, você chega para mim e pergunta, Lucas, chega para mim e fala. Então, Lucas, separa por vírgula. Porque isso aqui está separando o vocativo, o chamamento. Lucas, eu fui bem? Prova? Então, você está falando diretamente comigo e me fazendo a pergunta. Lucas, eu fui bem na prova? Então, como você utilizou esse chamamento, o que é o chamamento? Qual que você utiliza para se referir a mim? Você tem que separar por vírgula, certo? E aqui nós vamos ter o que nós chamamos de vocativo. É um termo que nós utilizamos para chamar, para falar com alguém, tá bom? Então, fique aguardando a resposta. O termo do meio ambiente. Exerce a Eu acho função que é dele. complemento nominal. Eu acho que é a... Também acho. Perfeito. Gente, quando tiver em complemento nominal, lembra sempre, né? O complemento nominal tem uma ideia passiva, vai completar o sentido de um substantivo, né? Nós temos 3 termos que complementam, que servem para ser complementados no complemento nominal, né? Que é o substantivo, adjetivo, e o advérbio, certo? Então, esses termos, eles completam o sentido do complemento nominal. Sempre lembrando que o complemento nominal sempre vem regido por preposição, né? Está aqui a preposição. E é justamente a partir da preposição que você percebe se realmente é um complemento nominal. Olha, veja, a proteção de alguma coisa, né? Então, a proteção do meio ambiente, certo? Então, o termo do meio ambiente aqui, sem dúvida, vai exercer função aqui de complemento nominal. Mais um. Somos contrários à decisão. O trecho destacado exerce a função de objeto indireto, complemento nominal, aposto ou sujeito. Somos contrários à decisão. Letra B? Vamos esperar os outros.
Letra B também. Qual? Lá? B. Perfeito. Mais alguém? Danilo, Cecília, Luísa está por aí também? Alguma dúvida? Eu também acho que é a B. Pronto, Luísa, perfeito. Então vamos lá, gente. Olha, e tranquila. Somos contrários à decisão. Quem é contrário a alguma coisa, né? Lembra que até com o uso da crase, eu já até mostrei isso para vocês. Lembra que a palavra decisão é uma palavra feminina, então ela aceita artigo. Qual é o artigo de palavra feminina? É o a. Então esses dois a's, eles vão se juntar para formar a crase, né? Que é o a com esse acentozinho ao contrário, né? Então esse aqui é o acento grave indicativo de crase. Esse acento só acontece quando a gente tem a junção, né, de uma preposição mais um artigo, né? Então, esses dois as, uma preposição e o outro artigo se juntam e aí a gente forma a nossa crase, tá bom? Então, aqui, sem dúvida, está complementando o sentido de decisão, porque quem é contrário a alguma coisa, certo? Outra coisa, vocês podem olhar quem vem antes, tá bom? Olha, se quem vier antes for um verbo, não tem como ser complemento nominal, tá bom? Complemento nominal, como eu mostrei acima, completa sentido de substantivo, adjetivo e advérbio, certo? Vocês não podem esquecer disso. Se vocês lembrarem disso, muito provavelmente vocês vão acertar a questão. Substantivo, adjetivo e advérbio. Aqui, ó, veja que ele está completando o sentido da palavra contrário. O que é contrário? O que é? Contrário quem está pedindo a preposição. Geralmente, completa o sentido da palavra que vem antes, né? Vem antes da palavra destacada, né? Eles destacaram a decisão, então a palavra que está sendo complementada é a que vem imediatamente antes. Não é sempre, mas na maioria das vezes é a palavra que vem antes. Aí vejam, somos contrários a alguma coisa. Contrário aqui é um adjetivo, certo? Contrário é um adjetivo. Então, está complementando o sentido de adjetivo? Tá. Então, sem dúvida, a gente tem aqui um complemento nominal, certo? Lembra, substantivo, adjetivo e verbo. Contrário é um adjetivo. Então, está complementando o sentido de contrário. Sem dúvida, o contrário é o complemento de contrário aí é complemento nominal, né? No caso é a decisão. Pronto. Aí, gente, eu vou dificultar um pouquinho o negócio para vocês. Olha, aqui tá tranquilo nessa daqui, mas vai ter questão em que o complemento nominal vai se confundir com a locução adjetiva. Não sei se vocês lembram ainda, é lá das nossas primeiras aulas, que é de classe de palavra. A locução adjetiva nada mais é do que duas palavras que se juntam para fazer o quê? Essas duas palavras vão servir como adjetivo de uma palavra que vem antes, certo? Por exemplo, eu citei até esse exemplo quando eu fui explicar o conteúdo. Aí, casa de praia. Não sei se vocês lembram. Casa de praia. Casa, substantivo. O termo de praia aqui está completando o sentido, está adjetivando, perdão, está adjetivando a palavra casa. Não está completando o sentido de uma palavra. Ela está adjetivando. Como é que eu sei que é adjetivo? Porque adjetivo você pode retirar da frase. Se eu tirar de praia, fica só casa. Pode ser uma casa qualquer. Mas quando eu digo casa de praia, eu estou dando um adjetivo dessa casa. Não é casa qualquer, é a casa de praia. Então, esse termo de praia aqui, nada mais é do que uma locução adjetiva, certo? Então, o termo de praia é locução adjetiva. E isso pode confundir com complemento nominal. Mas lembra, o complemento nominal, ele pede a preposição. Somos contrários. Quem é contrário é contrário? Alguma coisa. Mais uma. A proteção de alguma coisa, certo? Então, quando é complemento nominal, ele necessita do complemento, ele pede o uso da preposição. Quando é locução adjetiva, que pode confundir com complemento nominal, a palavra que vem antes não vai pedir preposição. Se eu digo casa, a palavra já tem o sentido completo. Casa. Não está precisando de complemento nenhum. Então, o que eu posso utilizar é locução adjetiva para deixar
essa casa, digamos que mais específica, né? Para especificar que tipo de casa é essa. Bom, então, respondendo a questão aqui, assinala a alternativa em que há complemento nominal, certo? Qual alternativa é um complemento nominal? Letra C. Também acho que é a C. Luísa, falta só você. Eu também acho. Pronto, perfeito. Gente, todos foram na letra C, estão muito bem. Olha, aqui aí tem algumas palavras, né? Gentil, antiga, rua larga. Essas palavras todas aqui são adjetivos, né? Homem gentil, cidade antiga, rua larga. Então, gentil, antiga e larga são adjetivos, né? Estão qualificando a palavra homem. Só lembrando que dá para a gente usar o X que é Y, né? Vocês lembram disso? X que é Y. O X é o substantivo. O Y é adjetivo. Vocês lembram ainda disso, certo? X que é Y. Então, por exemplo, eu consigo dizer rua, que é larga. Então, rua, primeiro termo é substantivo e larga vai ser adjetivo. Cidade, que é antiga. Então, cidade, substantivo, antiga, adjetivo. Homem gentil, homem, substantivo. Gentil, adjetivo, né? Homem que é gentil. Quando for locução adjetiva, eu consigo também utilizar o X que é Y. Certo? Então, eu consigo dizer casa, que é de praia. Então, fica muito fácil. Usa o X que é Y, que você também vai saber quando for locução adjetiva. Certo? Questão simples, né? Resposta sem dúvida, a letra C, como vocês marcaram. Respeito às leis. Quem respeita, respeita alguma coisa. Eu respeito aqui, eu respeito as leis. Então, as leis está completando o sentido de respeito, certo? Então, aqui, sem dúvida, é complemento nominal. Deixa eu ver aqui mais uma. Olha, questão 11. Essa questão também é boa, né? Destacamos os conteúdos que a gente viu. Olha, o projeto foi aprovado pelos vereadores. O termo pelos vereadores exerce função de... Qual a função? Aposto, complemento, agente ou objeto indireto? Eu acho que é a letra C. Também acho que é a letra C. Letra C. Letra C. Pronto, todos foram em agenda passiva. O agenda passiva, gente, pode ser introduzido por duas preposições. Vocês lembram quais são as duas preposições? Lembram ou não? Existem duas que podem iniciar o agente da passiva. Que foi a resposta de vocês. Inclusive está correta. Não lembram das duas preposições? Eu até falei semana passada. Então vamos lá. O agente da passiva ele pode ser introduzido por duas preposições, por de ou por, certo? Aqui, de ou por. Aqui a gente tem pelos. Por que a gente tem pelos? É uma junção de por mais o artigo pois, que é o artigo de os vereadores, certo? Aí eles se juntam e formam pelos, certo? Então, pelos é uma junção de por mais o. Então, em pelos eu tenho aqui a preposição por, certo? Então, pelos é por mais o. O projeto foi aprovado pelos vereadores. Então, lembra que a gente fez semana passada. O projeto é o sujeito, foi aprovado, é a locução verbal, certo?
e foi aprovado por alguém, né? Só lembrando que está na voz passiva. Veja que o projeto aqui sofre a ação de ser aprovado, né? A gente falou sobre isso. Ele foi aprovado, ele não aprova, então não tem uma ideia ativa, ele tem uma ideia passiva, certo? Então, aqui, pelos vereadores, tem a função aqui de agente da passiva, certo? Agente da passiva, tá bom? Sem dúvida. É a função de agente da passiva, porque indica o termo que age, né, dentro da voz passiva, né, o elemento que pratica a ação dentro da voz passiva. Vocês saberiam colocar essa frase na voz ativa? Como ficaria? Vocês podem até abrir o microfone para falar. Eu Como é que acho a que gente... ficaria o projeto foi aprovado pelos vereadores. Não, meu Deus, espera. Não, os vereadores aprovaram o projeto. Isso, lá, não tem problema não. Muito bem, é isso mesmo. No caso, o que você fez foi colocar na voz passiva, né, que já está. Então, sem dúvida, os vereadores aprovaram o projeto. Muito bem, tá? Então, os vereadores seriam o sujeito, aprovaram o verbo, e o projeto seria, na voz ativa, objeto direto, né? Vocês lembram bem disso. Olha essa aqui. Cecília, né, até uma homenagem a Cecília aí. Cecília Meirelles, renomada poeta brasileira, escreveu obras marcantes, né? Cecília tá até rindo aqui. Homenagem ao seu nome, viu, Cecília? Cecília Meirelles, renomada poeta brasileira, escreveu obras marcantes. Este termo, gente, é complemento, apoio explicativo, agenda passiva ou adjunto adverbial. Bem fácil, né? Letra B. Letra B também. Aposto explicativo. Muito bem. Ana, Danilo, perfeito, excelente. Excelente, gente, sem dúvida. Tá? Explica quem é, no caso aqui, deixa eu pegar aqui minha caneta, explica quem é Cecília Meirelles, certo? Então aqui, gente, sem dúvida a gente tem um aposto explicativo. Gente, o que é um adjunto adverbial? Vocês lembram? Isso é importante, viu? Não pode esquecer. O adjunto adverbial. Ele é o modo, tempo ou lugar que algo é feito ou dito? É, mas alguém tem alguma definição para complementar a Luísa? Eu não expliquei muito bem, não. Não, mas está correto. São termos, né? Termos, palavras, né? Quando eu digo termos, estou me referindo a palavras, palavras que trazem ideia de tempo, modo e lugar. Por exemplo, Cecília Meirelles, renomada poeta brasileira, escreveu obras marcantes. Aí aqui no final da frase eu coloco aqui, ó, obras marcantes no Brasil. No Brasil, está trazendo uma ideia de quê? Esse termo no Brasil. Lugar? Qual o sentido? Tem uma ideia de lugar, certo? Então, ó, deixa eu escrever melhor aqui. Traz uma ideia de lugar. Então, ó, quando eu tenho termos que trazem ideia de tempo, principalmente, né? Tempo, modo e lugar, principalmente, certo? Tem outros, tem afirmação, tem negação, mas principalmente esses três, que é o que o IF costuma cobrar, quando isso acontecer, tiver termos que trazem ideia de tempo, modo e lugar, eu vou ter o que nós chamamos de adjunto adverbial, certo? Eles não podem esquecer disso. Ano passado, gente, teve uma questão, eu vou pegar ela aqui. É bom falar e mostrar, certo? Mas eu vou comentando por enquanto. Ano passado teve uma questão e esse conteúdo foi cobrado. Era muito fácil. Muito fácil. Foi na prova final do IE. Na prova em outubro. Certo? Deixa eu ver aqui, só procurar aqui a questão. Estou com a prova aqui aberta. Vou tirar um print.
Ela veio na prova do Proitec. Foi. Não foi na prova final, não. Prova final não encontrei. Foi na prova do Proitec, exatamente. Está aqui. Ah, vou colocar logo o texto. Em seguida, eu vou pôr aqui as questões. A questão. Então, o texto foi esse. Eu vou pegar aqui a questão bem rapidinho. Muito, muito fácil a questão. Tá aqui, pessoal. Olha, vocês estão com acesso? Estão vendo a questão? Pronto, perfeito, Cecília, Luna. Olha, o que que ele queria? Olha, do mesmo jeito que eu estou colocando as questões aí para vocês verem que não tem segredo nenhum. Olha, ele pergunta, os elementos linguísticos, nenhum livro e no prazo de 12 meses anterior à pesquisa, então esses dois termos, eles assumem a função de, né? Então ele quer saber a função sintática. É basicamente, não. É a mesma coisa que a gente está vendo. Olha aqui os termos, ó. Objeto indireto, adjuntado nominal, sujeito, complemento nominal. Mesma coisa que a gente está vendo. Complemento nominal, adjuntado verbial, objeto indireto, né? Agenda passiva, né? Eles nem colocaram aqui, mas também pode ser cobrado. Então veja que a gente trazem o mesmo conteúdo, as questões do mesmo jeito que o IF traz. Então, não tem segredo nenhum, não tem pegadinha nenhuma, é só isso. O conteúdo é esse. Olha como era fácil, gente. Tentem responder. Tentem responder. E depois a gente comenta. Vou deixar você responder essa questão do IF. Vou ficar aqui aguardando. Já tive aqui a resposta do Danilo, estou aguardando os outros. Analisem bem.
Tava falando com o microfone desligado. E aí, pessoal, falta mais alguém? Falta só a Luísa, né, eu acho. Luísa, mais um tempinho. Eu não consegui responder essa questão. Luísa, travou aqui, Luísa. Não sei se é a minha internet, se é a sua. Minha câmera tá só travando. Vou até desligar aqui. Por favor, você poderia repetir? Eu disse que eu não consegui responder a questão. Sim. Você não entendeu? Ou achou ela difícil? Eu acho ela só um pouco complicada. E eu Sim. Entendi. Vamos lá, a gente vai tentar resolver em conjunto, tá bom? Aí no final, se ficar a dúvida, você me fala. Olha, ele destacou esses termos aqui, né? Eu não destaquei porque lá na hora eles não vão destacar, né? Mas na hora da prova, vocês pegam a sua caneta, né? Ultimamente eles estão fazendo isso, não estão mais destacando. Vocês pegam a caneta de vocês, né? Façam um traçozinho embaixo do termo que eles destacaram. Vou até colocar a caneta azul aqui para simular a caneta de vocês. Então, eles vão destacar nem o livro e no prazo de 12 meses anterior à pesquisa. Olha, você não precisava ficar com medo, por exemplo, desses termos. Há pouco tempo você disse que era adjunta adverbial. Adjunta nominal. Olha, só para esse segundo termo, né, que ele quer respectivamente. Ele quer saber primeiro de nenhum livro e depois ele quer saber de no prazo de 12 meses anterior à pesquisa. Certo? Veja bem. Ó. Aí aqui diz, olha, vamos pegar esse segundo. Diz que é adjunta nominal. Está dizendo que no prazo de 12 meses é adjunta nominal. Aqui diz que é complemento nominal. Aqui diz que é adjunta adverbial. E aqui diz de novo que é complemento nominal. Olha só como era fácil. No prazo de 12 meses anterior à pesquisa, isso aqui traz uma ideia de tempo. Olha, ele diz que mesmo que não tenha feito, né, ele começa aqui, ó, mesmo que não tenha feito alguma leitura, quando? No prazo de 12 meses anterior à pesquisa. Então, esse termo aqui traz uma ideia temporal. Então, se traz ideia temporal, é a adjunta adverbial. Só tem essa alternativa com a adjunta adverbial. Então, já matou. A letra C, a resposta. Só isso, certo? Na hora da prova, vocês só precisavam fazer isso. Bem tranquila. Aqui é objeto direto, a gente já viu também, ó. Não leitor. O que é não leitor? É aquele que declarou não ter lido. Quem lê alguma coisa. Não leu o quê? Nenhum livro. Então, nenhum livro em função aqui de objeto direto, né, que a gente já viu também. A resposta aqui, objeto direto e adjunto adverbial. Só pelo adjunto adverbial, vocês matavam a questão. Era só olhar o termo no prazo de 12 meses anterior à pesquisa. E esse termo traz uma ideia temporal, certo? Então, trouxe a ideia temporal, nós temos aqui um adjunto adverbial de tempo, né? Como você bem explicou. Alguma dúvida? Luísa, principalmente? Ficou claro agora a questão? Não ficou clara a questão, obrigada. Pronto. Se tiver alguma dúvida ainda, pode perguntar, tá bom? Sempre aqui à disposição de vocês. Olha. Isso aqui é mais que só. Questão 12. Sinal alternativo em que há um agente da passiva. Leiam e tentem responder. Questão 12. Bem simples. Letra A. É a alternativa A. Alternativa A? Perfeito, gente. É bem simplesinho, né? O trabalho foi concluído pelos alunos, né? Então, era só olhar aqui, a agenda passiva, o termo pelos alunos, né? Foi concluído por alguém. Veja que o trabalho, ele sofre a ação de ser concluído, né? Então, o trabalho aqui é o nosso sujeito. O verbo foi concluído e pelos alunos nós temos o nosso agente tá passiva, né? Coloquei só a P aí. Então, aí nós temos nosso agente tá passivo. Vamos brincar com essa questão? Vamos ver aqui o negócio aqui, ó. Olha esse termo aqui, de você. Qual seria a função sintática desse termo? Tenho orgulho de você. Qual é a função do termo de você? Quando eu falo em função, aí vocês podem lembrar, né?
agente passivo, complemento nominal, adjunto adverbial, objeto direto, entendeu? Qual seria a função do termo de você? Eu acho que é complemento nominal. Eu também acho que é complemento. Também acho. Sem dúvida, gente. Excelente, 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 excelente mesmo. Olha, está completando o sentido do termo orgulho, né? Orgulho é um substantivo, né? Você consegue dizer orgulho, então orgulho é um substantivo. Quem tem orgulho de algo, né? Ou de alguém, né? No caso aqui tem orgulho de você. Então esse termo de você aí está completando o sentido de orgulho. Nesse caso, sem dúvida, isso aqui é um complemento nominal. Certo, gente? Excelente. Deixe-me ver aqui. Tem umas outras questões aqui, gente, para a gente revisar um pouquinho, certo? Era um simulado que eu ia passar para vocês lá na frente, mas dá para a gente já ver algumas questões aqui. Tentem responder essa questão. Não sei se vocês lembram ainda. A gente viu isso aqui foi o primeiro conteúdo de todos, né? Mas um conteúdo bem simples que a gente viu, de formação de palavras. Sinal alternativo em que ocorre um processo de derivação prefixal e sufixal. Qual a alternativa? Acho que é a D. Também acho que é a D. Isso, gente, sem dúvida, letra D, né? Desfavoravelmente. Veja que a gente tem a palavra favorável e nela foi adicionado o prefixo des mais o sufixo mente, né? Então nós temos desfavoravelmente. Resposta, sem dúvida, a letra D. Infeliz, a gente tem só o prefixo in. Desnecessário, a gente tem só o prefixo des. E felizmente, a gente tem só o sufixo mente, certo? Vamos tentar responder isso aqui. Tá que talvez vocês não estão adaptados a essa questão. Ela é importante, mas talvez vocês não estejam adaptados. Aqui é mais ou menos perguntando qual tipo de adjunto adverbial. Eu mostrei tempo, modo e lugar. Se você conseguir perceber esses três, você vai conseguir eliminar e vai achar a resposta, que é o advérbio de causa. A causa vai indicar o motivo para alguma coisa, né? Eu já até falei um pouco para vocês isso aqui. Onde que a gente tem um adjunto adverbial de causa? Leiam e tentem responder. Acho que é a letra A. Também acho que é a letra A. E isso, gente, sem dúvida, Também. muito bem. Muito bem, boa. Excelente, olha. Estudou bastante por medo de reprovar. Esse termo por medo, balançou aqui. O termo por medo de reprovar, gente, indica a causa de você ter estudado bastante. Qual é a causa de você estudar bastante? Foi por medo de reprovar. Então, por medo de reprovar indica a causa de você ter estudado bastante. Né? Você estudou bastante por um medo. Qual seria o medo? Por medo de reprovar. E por medo de reprovar indica um adjunto adverbial de causa. Né? Então, aqui nós temos, olha, voltou-se para casa, aqui trazendo ideia do lugar. A noite traz uma ideia de tempo e as pressas traz uma ideia de modo, né? Que é justamente os três que o IF costuma cobrar. Tá bom? Função do que, gente? Vocês já chegaram a ver alguma questão de função do que? Sabem alguma parte desse conteúdo? É o próximo conteúdo que a gente vai ver. Lali já sabe, Luísa não. O resto do pessoal que tá aqui. Eu não vou explicar isso hoje, porque isso aqui não tem uma aula específica. A partir da próxima, da nossa volta, né? No caso, quando a gente voltar do recesso. Mais alguém sabe? É um conteúdo bem bonzinho. A gente vai ver. Nós vamos ver principalmente a diferença, mais ou menos, né?
Sim, a gente vai ver mais ou menos a diferença entre pronome relativo e conjunção integrante, ou subordinativa, né? Que é o que o IF costuma cobrar. Tá bom? Olha, eu vou colocar essa daqui. Essa daqui é mais ou menos um desafio. Ela é boa. Vocês vão tentar responder pela percepção de vocês. Né? Em qual alternativa o uso do onde, gente? Do onde está correto, certo? Qual alternativa? Tenho 4 frases aqui em que eu utilizo o vocábulo, a palavra onde. Em qual dessas o onde está correto? Também vou falar um pouco para vocês isso aqui. Na aula de hoje mesmo a gente já vai falar sobre isso. É bem simples. Leiam e respondam. Podem analisar com calma. Eu acho que é a letra B. E aí, mais alguém? Luna respondeu. É, Eu também acho que é B. da qual eu julgo ser a certa, eu acho que também é a B. Também acho que é a B. O que levaram vocês, Danilo também, acho? O que levaram vocês a essa resposta? Me falem o pensamento de vocês. Tipo, vocês chegaram a essa resposta, assim, por que que ela pareceu a correta para vocês? É que assim, na minha visão, pelo que eu lembro que eu estudei, onde tem mais, tipo, função de lugar. E na A, eu acho que, tipo, não se refere a um lugar físico. Aí na C, é mais, tipo, não é lugar, né? E a D, eu fui nessa lógica. Pronto, muito bem, Lara. Eu também segui essa Luísa, mesma lógica aí. muito bem. Danilo disse que dá para ser trocado por outras palavras. Verdade, viu, Danilo? Tá certo. Lara, tá certo. Luísa, tá certa também. Certo? Gente, sempre, certo? Sempre. O onde só pode ser utilizado, isso é sempre, viu? Não tem outro caso, não. O onde só pode ser utilizado para lugar. Então, certo, pode ser um lugar físico ou um lugar fictício, certo? Um lugar imaginado, tudo bem, isso aí não importa. Mas o onde sempre vai ser utilizado para lugar, tá bom? Sempre. Então, era só analisar onde o termo se referia a lugar. Veja que aqui ó, nós temos essa primeira, a situação onde ele se viu foi delicado. Ele se viu, aqui ó, o onde, ele sempre vai se referir ao termo que vem antes. O onde aqui está referindo-se à situação. Situação não é lugar. Então aqui está errado. Vamos pular para C. O motivo onde. O onde aqui está retomando a palavra
motivo, certo? Tá? Retomar a palavra motivo. Motivo não indica lugar. Então, novamente, está incorreto. E por fim, a gente tem aqui, teoria. A teoria onde ele explicou. A teoria não indica lugar, certo? Onde retoma a teoria não indica lugar. Está novamente incorreto. Como vocês bem marcaram, resposta certa, letra B. Deixa eu apagar agora esses outros aqui, só para vocês verem. Por que que a resposta é letra B? Veja, olha, conheço o estado onde você nasceu. Agora fala a pergunta, onde é que você nasceu? No estado. O estado indica um lugar? Sim. Então aqui a resposta está correta. Entendeu? Então a resposta certa, sem dúvida, letra B. O onde refere-se a lugar. Danilo disse que dava para trocar essas palavras por outras. Certo. Aonde? Olha, isso aqui também é errado, viu, gente? Escrever frase utilizando onde, se não se referir a lugar, fica errado. Na redação de vocês, tipo, você vai explicar alguma coisa, você bota onde, não sei o quê. Se não se referir a lugar, tá incorreto, entendeu? Só pode utilizar o onde se se referir a lugar. Então, tem uma palavra, Danilo, sem dúvida, que a gente pode fazer a substituição, que é a palavra em que, certo? Em que. Em todas essas, você vai conseguir substituir por em que. Aí fica, olha, a situação, né, ficava a situação em que ele se viu foi delicada. Então, você tira o onde, bota em que. Nasceu, o motivo onde? O motivo em que. A teoria em que ele explicou. Entenderam, gente? Ficou claro? Perfeito. Luísa, Luna, Lari, excelente, gente. É isso mesmo. Certo? Muito bem, muito bem. Vamos ver essa sete, né? Essa questão também ligada ao conteúdo que a gente está vendo. Assinala a alternativa em que a vírgula separa uma post explicativo, né? Um pouquinho mais difícil, porque eu botei vários termos com vírgulas. Em qual dessas separa a post explicativo? Olha, eu acho que é a A, viu? Também acho que é a. Tudo bem, pessoal, é isso mesmo, viu? Resposta certa, letra A. Olha, bem fácil, né? Quando é a post explicativa, explica, né? Sobre o termo que vem antes. Ó. João, quem é João? João é o filho mais velho. Então, aqui eu estou explicando quem é João. Resposta letra A, não tem nem para onde correr. Aqui a gente tem um aposto explicativo. Agora, olha esses outros termos. Ele com esforço. Com esforço indica, olha, ele com esforço conseguiu passar. Com esforço indica o modo como ele conseguiu passar. Então, se indica modo, a gente tem a adjunta adverbial, certo? Bem tranquilo. Olha, na escola, os alunos apresentam trabalho. Olha, a vírgula aqui está separando o termo na escola. Na escola, é uma adjunta adverbial de lugar, certo? A gente está trazendo aqui um termo de lugar, tranquilo? E por fim, a gente tem o professor, vírgula, cansado. Então, separando a palavra cansado. Cansado aqui, nada mais é do que um predicativo, uma palavra que traz um adjetivo, né? Uma característica temporária, né? Porque os adjetivos ele também podem indicar a característica permanente, né? Algo que faz parte da pessoa desde que nasceu, ou temporária. Só um adjetivo aqui. Ou temporária, como no caso aqui, a palavra cansado. Cansado aqui traz uma ideia que é temporária, né? Ele está cansado naquele momento. Então, o professor cansado naquele momento, ele encerrou a aula. Então, sem dúvida, a resposta é letra A. Tá bom? Essa questão 8 aqui ficou bagunçada porque ficou em dois lados.
Deixa eu tentar ajeitar ela aqui. Vai melhorar. Olha, tenta responder. Ficou tão bom, não, mas já vai responder aqui. Diz o seguinte, ó, substituindo-se a conjunção destacada por outra, né? Então a gente quer que você troque o portanto. Então a pergunta aqui é mais ou menos a seguinte: eu posso trocar o portanto por qual alternativa? Aí eu tenho por isso, entretanto, todavia e porquê. É questão de conjunção que a gente já viu também, muito importante. Fica aguardando a resposta. Acho que é a A. Também acho que é A. Excelente. Excelente, pessoal. Sem dúvida, resposta letra A. Muito bem, vocês estão demais, viu? Excelente mesmo. Por isso, traz uma ideia aqui. No caso, portanto, gente, traz qual sentido? Vocês lembram ainda? Qual é o sentido que a conjunção, portanto, traz a uma frase? Gente, tem alguns sentidos, né? De oposição, de Acho que é adição. de. Eu acho que é de conclusão. Isso. Muito bem, Dani, também. Ó. Conclusão. Então, sem dúvida, conclusão. Resposta corretíssima, pessoal. Opa, questão massa. Essa daqui pode ser difícil. Qual alternativa a um complemento nominal, gente? A análise do projeto foi favorável. A criança feliz brincava no parque. A mulher que era sorridente. O garoto da esquina. Qual das alternativas a gente tem complemento nominal? Fica aguardando a resposta. Eu também acho Acho que que é é A. a A. Muito bem, viu, pessoal? É isso mesmo, viu? Excelente, excelente. Olha, a análise de alguma coisa. A análise do projeto foi favorável, né? Então, o projeto ele foi analisado. Traz aqui uma ideia passiva, traz uma ideia de complementar uma frase. Então, sem dúvida, aqui a gente tem o nosso complemento nominal. Poderia confundir com o termo da esquina. A gente, o garoto da esquina. Só que da esquina é locução adjetiva. O que é locução adjetiva? Duas palavras que caracterizam a palavra garoto. Né? Parecido, né? Até um pouco com aposto, né? Só que lembra que o aposto ele vem entre vírgulas para explicar. Aqui a gente está trazendo um adjetivo, uma característica. Vê que o aposto ele explica também, só que aqui a gente está trazendo uma característica de alguém, um adjetivo, certo? Então, veja, o garoto da esquina. Você consegue até utilizar o X que é isso. O garoto que é da esquina. Tinha aqui, ó, a mulher que era sorridente. Esse termo aqui que era sorridente é uma oração, por causa de um verbo, certo? Que é uma oração adjetiva, a gente ainda vai ver um pouco sobre isso, né? Nas funções de o quê? E a palavra feliz aqui é um adjetivo, certo? Então, a resposta certa é letra A. Questão do IF, muito parecida. Eu peguei a mesma palavra que eles colocaram. Respondendo essa questão, gente. Última questão da nossa aula de hoje. A palavra escárnio não é acentuada pelo mesmo motivo de. Se liguem. Não é. Qual palavra não é acentuada pelo mesmo motivo de escárnio? Fica aguardando a resposta.
Eu acho que é a A. Também acho que é a A. Também acho. É isso aí, viu, pessoal? Sem dúvida. Olha, aqui é muito fácil. Desdém é uma palavra oxítona. Escárnio é uma palavra paroxítona. Né? Deixa eu até apagar aqui para colocar à direita. Escárnio é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Lembra sempre, ditongo esse é um encontro de... No final da palavra, nós vamos ter um encontro de duas vogais, certo? Então, ó, só em procurar o ditongo no final da palavra, você já matava. Então, imperícia, polícia, arrogância, todas são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Desdém, não. Ela é a única que não é acentuada pelo mesmo motivo. Ela é acentuada por ser uma oxítona. As outras são todas paroxítonas. Então, essa é a diferente. Essa é a resposta. Tá bom? Então, muito bom. Muito boa, gente, a aula. Gostei bastante. Conteúdo revisado com sucesso. Certo? Então, é isso. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Quero até fazer um negócio diferente aqui. Queria que vocês dessem uma nota para essa aula, gente. Sempre que a gente sempre está buscando melhorar, né? Sempre trazendo o melhor para vocês. Então, eu queria que vocês dessem uma nota na hora da avaliação aqui. O que vocês acham de aulas assim, de resolução de conteúdos, de fixação de conteúdo também, que é muito importante. Então, deem uma nota, por favor. Podem digitar no chat ou podem falar também, se quiser. Perfeito, né? Todo mundo 10 de 10. Que coisa boa, gente. Sem dúvida, viu, Lázaro? Vocês arrasam. Você gostou bastante. Então, gente, excelente. Então é isso. Tenham todos um bom recesso, né? Relaxe. Luna também, 10 de 10 aqui. Todos um bom recesso, relaxem um pouco, mas não deixem de focar, não deixem de estudar. Vamos em busca do nosso objetivo, gente. Daqui a pouco a gente tá aí comemorando junto com vocês a aprovação, tá bom? Eu pretendo no dia da prova também estar lá no IF, né? A gente sempre vai receber os alunos, então também espero ver vocês lá, se Deus quiser. Tá bom, gente? Então é isso. Tenham todos uma ótima noite e até a nossa volta. Tchau.